Obrigado. Pessoal, boa noite. Bem-vindos aí ao nosso terceiro encontro da nossa disciplina aí de toxicologia. Passou muito rápido, né? Já estamos aí no final, o nosso último encontro, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês em entender, como técnicos de segurança do trabalho, o quanto o olhar no risco e como expor ao risco é a visão profissional de vocês frente à toxicologia, frente ao papel que vocês vão desempenhar junto com o enfermeiro do trabalho, com o médico do trabalho e com as próprias equipes de trabalho, propriamente dito, no ambiente onde que vocês irão estar atuando dentro desse contexto, né? Então, a gente chega aí ao nosso último encontro. Primeiro encontro, falamos muito sobre os aspectos introdutórios da toxicologia, né, o papel profissional de vocês envolvido no processo. No segundo encontro, a gente falou muito das fases da intoxicação, né, desde a exposição, tóxico-cinética, tóxico-dinâmica e fase clínica. E a gente chega a essa última aula nossa, né, onde que o nosso principal objetivo aqui, o que a gente vai estar vendo hoje, falando um pouquinho hoje, são os princípios das análises toxicológicas, né? E aí nós vamos separar aqui entre dois grupos importantes: testes preliminares ou subjetivos. Exemplo: a polícia pegou um indivíduo com um pozinho branco. Em um primeiro momento, vai ser feito um teste preliminar, um teste colorimétrico. Se ele der a cor azul, opa, essa pessoa precisa ir para uma segunda fase de investigação e análise conclusiva, confirmatória, que pode ser do grupo da cocaína nesse pozinho. Fez o teste, não deu a coloração azul, a pessoa já é liberada e já não tem a próxima etapa. Então, esses testes preliminares para poder dar a celeridade do processo, né? Para poder dizer se vai caminhar ou não com o delito, ou se ali já paralisa aquele determinado delito. Então, são testes relativamente baratos, a importância que são testes extremamente rápidos, e eles vão dar a primeira diretriz, se prossegue ou não para aquela determinada análise. E aí, no teste presuntivo ou preliminar, tem a possibilidade, é necessário confirmar esse teste com um teste mais robusto, como o próprio nome diz, um teste confirmatório, de alta sensibilidade, de alta especificidade, e aí sim confirma se aquele pozinho realmente era de cocaína ou não, por exemplo, né? E dentro do ambiente que vocês fazem o curso técnico de vocês, que é a segurança do trabalho, o monitoramento ocupacional toxicológico. Então, dependendo da área que a pessoa trabalha, ela está em exposição a um risco. Exemplo: trabalha no laboratório de controle de qualidade, expõe a solventes orgânicos. Então, tem a chance de ter chumbo. Chumbo como residual da síntese e da produção desses solventes orgânicos. Então, a cada 6 meses, vocês, juntamente com a equipe de médicos e enfermeiros de segurança do trabalho, vão estar fazendo o acompanhamento. Essa pessoa precisa ser levada para fazer exame a cada 6 meses, a cada 1 ano, para o monitoramento ocupacional toxicológico, já que ela se expõe àquela determinada substância. Daí o olhar do técnico de segurança. Quais os possíveis riscos, né, que essa pessoa está se expondo e como que a gente precisa monitorar esse risco, né? É fácil quando é um ambiente com muito ruído,
acima de 90 decibéis. Opa, tem que usar o protetor auricular. Então, você vai monitorar se a pessoa está usando ou não. Mas existem os riscos que a gente não consegue monitorar no macroscópico. Então, a gente precisa monitorar via outros mecanismos. E aí, vários testes analíticos é que vão nos ajudar numa amostra biológica da própria pessoa ou numa amostra que a gente pode dizer indicadora. Vamos supor, uma amostra lá no rio, né? Se está matando peixes, é um indicador que o rio está com impacto toxicológico, por exemplo. Né? Então, eu posso ter alguns impactos aí que podem estar com amostras indiretas, mas que está me mostrando o impacto toxicológico que tem naquela determinada área, naquele determinado processo, naquela determinada região. Até aqui, pessoal, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Marcela, Lidiane, Samanta? Não, tá tranquilo. E aí, só para a gente falar na mesma língua, e aí os termos que nós vamos estar utilizando aqui, em termos de toxicologia e de química analítica, qual a diferença entre amostra e analito? Exemplo, o leite. É, para mim, uma amostra. E eu quero verificar o quanto de cálcio tem no leite. É o meu analito. É a minha substância de interesse que eu estou pesquisando naquela amostra. Então, a amostra é uma porção de alguma coisa, vamos dizer assim. E o analito é a substância química em específico que eu estou procurando naquela amostra. Ok? Em termos toxicológicos, nós vamos ter métodos analíticos que são para análise qualitativa e alguns que são para análise quantitativa. Então, um exemplo aqui que eu comecei a usar no início da aula, que foi o pozinho branco, ok? Então, naquela amostra de pozinho branco, eu vou verificar, colocando tiocianato de cobalto, se ele dá coloração azul. Se deu coloração azul, já existe a probabilidade de ser alcaloides. De onde que a cocaína pode estar presente? Isso, um teste colorimétrico, só para poder indicar presença ou ausência, eu vou dizer que é uma análise qualitativa. Então, a análise qualitativa é verificar presença ou ausência. É ou tem possibilidade de não ser aquela determinada substância. É só o indicativo. É um teste presuntivo, preliminar. É uma análise qualitativa. E agora, peguei aquela amostra branquinha que inicialmente deu azul, então no qualitativo, no preliminar, me indicou, eu vou mandar fazer uma amostra que vai me mostrar qual é o percentual de cocaína que tem naquele pó branco. Então, eu já estou indo para uma análise quantitativa. Ela já vai me dar 90%, 70%, 40%. Então, ele já me dá a quantidade, ok? Que eu tenho aqui da amostra. Pode ser até aquela minha amostra do leite que eu falei. Ela está me dando agora que eu tenho naquele leite 35% de cálcio. Opa, então é uma análise quantitativa. Ela te expressa em porcentagem, em concentração química, mol por litro, miligrama por mililitro. Não tem problema a unidade, mas ela te expressa, como o próprio nome dela já diz,
Análise quantitativa. Qual é a quantidade daquele analito que eu tenho naquela amostra? Então, análise qualitativa. Testes de identificação. Presença ou ausência. Análise quantitativa. Ele te mostra em valor matemático numérico qual é a quantidade do analito naquela determinada amostra. Até aqui, pessoal, dúvidas? Tá tranquilo. Tranquilo, obrigado, Marcela. Alguém mais? Tá tranquilo. Obrigado, Samantha, também. Então, beleza. E aí a gente pode, numa análise toxicológica, numa análise química, utilizar um método clássico, que ele é baseado em reações químicas comuns. Exemplo, eu tenho prata e estou pesquisando se na água o nível de cloreto está dentro da especificação. Prata mais cloreto precipita. Então, eu já vou saber que tem cloreto ali. Isso é um método clássico. Eu me baseei na reação química, usando equipamentos básicos de laboratório. Então, isso, para mim, é um método clássico. Eu consigo ver muito através das reações químicas. Eu consigo ver muito algo macroscópico e utilizando vidrarias e a estrutura básica do laboratório. Mas existem propriedades físico-químicas que eu não consigo ver no olho, mas um instrumento consegue detectar. A vibração de uma ligação química, a absorção ou a liberação de uma energia na hora que está acontecendo o processo físico-químico, né? Aí a gente usa um equipamento para poder ver o que a gente não consegue ver. Então, eu estou usando um instrumento, eu estou usando um equipamento para ele detectar algo que eu não estou conseguindo detectar numa reação clássica. Então, eu já estou falando de um método instrumental. Eu preciso usar um equipamento, preciso utilizar um instrumento que consegue mensurar, detectar e transformar esse sinal detectado em uma resposta analítica. Ok? Aí a gente está falando de um método instrumental. Então, o método clássico usa muito do macroscópico, do que a gente consegue perceber, reações químicas comuns, vidrarias comuns de laboratório. Métodos instrumentais, detecção qualitativa ou quantitativa de algum parâmetro que a gente não consegue verificar, e nem com reações comuns. O instrumento é que é usado para detectar e quantificar esse processo que a gente não está conseguindo. Por isso que eu falo que é um método instrumental, porque eu uso um instrumento que é um equipamento de laboratório capaz de detectar o que a gente não está conseguindo. Até aqui, dúvidas? Não. Não. Beleza. Íons. Átomos que ganharam ou perderam elétrons. Então, se perdeu elétrons, vira cátion. Se ganhou elétrons, vira ânion. Radicais livres. Átomos que estão com elétrons desemparelhados. Átomos que estão elétrons que estão aos pares são estáveis. E elétrons que perdeu um e ficou só com um, quer dizer que ele ficou desemparelhado. Ele virou o que a gente chama radical livre. Então, o que é um radical livre? Átomos que contêm elétrons desemparelhados. E ele fica doido para encontrar um carboidrato, uma proteína, um lipídio,
alguém para ele completar o par que ele está faltando. Então, ele é extremamente reativo. Então, é uma substância extremamente reativa, que vai fazendo degradações em cadeia, porque ele está com um elétron desemparelhado. Ok? Então, isso aqui vai ser importante para a gente em um dos testes que nós vamos ver. Íons e radicais livres. Dúvidas? Não entendi muito bem esse último aí que você explicou, não. Dos radicais livres com íons, não. Beleza. Eu vou tentar pegar a canetinha aqui, que eu acho que vai ajudar. Vamos supor aqui, ó, que eu tenha um elemento qualquer X, aqui, e ele está com 2 elétrons. Esses xizinhos menores são 2 elétrons. Ele está neutro. Se ele ganhar um elétron, ele fica com 3. Ele virou um ânion. Então, o átomo, quando ganha elétron, vira um ânion. Se ele perder um elétron, beleza, ele vai virar um cátion, que é o íon que perdeu o elétron. Só que aí acontece o seguinte, olha, quando está os pares, 2, 4, 6, 8 elétrons, os elétrons estão emparelhados. Significa que tem certa estabilidade. Só que quando fica um elétron desemparelhado, ele fica doido para encontrar alguma coisa na frente dele, alguma outra substância, chamei aqui de A e B, para poder tentar pegar o elétron dela. Então ele sai degradando A, sai degradando B, é o que a gente chama radicais livres, espécies quimicamente reativas, porque tem um elétron desemparelhado. Consegui te ajudar? Sim, entendi. Beleza. E aí, principalmente quando a gente, né, trabalha com aspecto forense, polícia civil, né, que está aí aprendendo drogas, ou alguém que às vezes está sendo investigado e se é usuário ou não de drogas, existe só um termo muito importante da gente levar, que existe diferença entre química forense. Química forense analisa o material bruto, o pó branco, um pedaço de erva, né, um pedaço de madeira, tudo que é material bruto é química forense. Agora, se envolver material biológico, sangue, urina, fezes, saliva, tudo que envolve cabelo, né? Tudo que envolve material biológico já é analisado pela toxicologia forense. Então, química forense, material bruto. Toxicologia forense vai analisar material biológico. Então, lá em Belo Horizonte, é separado esses 2 laboratórios. Chegou amostras de drogas ou de material que vai estar sendo investigado, a possível ocorrência do material ser droga, ou daquele material biológico ser de alguém que foi usuário de droga ou utilizou droga, química forense pega o material bruto. Toxicologia forense pega o material biológico. Até aqui, dúvidas? Não, professor, tá tranquilo. Para mim tá tranquilo.
Eu sou Obrigado. aluna também. Essa voz parece a da Ana, hein? Eu sou a Ana, só que eu sou aluna. Eu Isso faço daí. segurança do trabalho também. Que bacana, que bom, Ana. Isso. Então, por que essa necessidade analítica em termos toxicológicos? Alguns profissionais técnicos podem trabalhar realizando análises toxicológicas, tanto presuntivas preliminares ou confirmatórias. E como técnicos de segurança do trabalho, é muito importante, principalmente vocês, saberem como correlacionar um resultado toxicológico, né? Se é realmente do ambiente de trabalho ou se não. Às vezes a pessoa está se expondo a um determinado agente toxicológico é fora do ambiente de trabalho. E ele já está tendo, possivelmente, alguma ocorrência que já está prejudicando ou colocando ele em risco no ambiente de trabalho. Então, daí essa visão que a gente precisa ter, que o ser é único, né? E a gente entra para o trabalho, não esquece parte da gente fora. Então, existe a correlação externa e o risco e a correlação interna. E aí a gente precisa avaliar, balizar todos esses pontos. Então, em investigações ocupacionais ou forenses, vai ser usado para bebidas alcoólicas, sangue na matriz biológica, né? Combustíveis, análise de drogas ilícitas, adulterações em obras de arte, né? Fraudes em cosméticos, monitoramentos em situações de risco, são alguns dos exemplos aí que esses dados analíticos são importantes e que comprova para a gente várias dessas condições propriamente ditas. Mas o combustível, professor, ele também tem que fazer análise? Também tem que fazer análise, ok? O combustível, ele é avaliado. Se existe o teor, por exemplo, de etanol aceitável naquela gasolina, por exemplo, e aqui também em termos ocupacionais, por exemplo, o frentista, a cada 6 meses, precisa fazer dosagem de benzeno no seu sangue, que é um resíduo que pode estar em combustíveis e que pode ser tóxico para ele que trabalha com os materiais. Então, existe tanto o lado comercial do produto, quanto o lado de segurança de quem trabalha com o produto. Isso, igual onde eu trabalho, a gente tem funcionário que trabalha com combustível, né? De vala de abastecimento. Aí, no caso dele lá, que lá vários combustíveis, óleo diesel, gasolina, essas coisas, de todo jeito, ele tem que passar por esses exames? Ele tem que passar por esses exames. Você pode checar aí com a empresa que presta serviço para vocês nesses exames. Ele precisa. É anualmente os exames? Depende do nível de exposição. E aí, se o nível de exposição é pequeno, acaba sendo anual. Se o nível de exposição é grande, acaba sendo semestral. Entendi. Ok? Com certeza você deve ter alguma portaria também que te dá esse suporte. E que seria bom pegar tanto a portaria quanto que é uma legislação, e avaliar junto com a equipe médica e segurança do trabalho de onde você trabalha. Ok, Samantha? Entendi, professor. A gente tem a equipe lá mesmo. Isso, exato. Isso é até bom a gente saber. Pois é, que você já pode levar essa informação. E aí a gente já tem aqui, alguns testes preliminares para drogas ilícitas, para a gente poder ver. Testes preliminares, aquele que eu disse, um teste colorimétrico, um teste
rápido, de baixo custo, para poder começar a dar as primeiras diretrizes. Mas ele precisa sempre ser confirmado. Então, eu vou ou posso utilizar um de seletividade menor, que é o que a gente chama, frente às análises de drogas, como categoria C, e ele precisa ser confirmado por um B ou por um A. Onde que aqui a gente aumenta a seletividade, onde a gente aumenta aqui a especificidade para aquela possível droga que a gente tem, né? Então, esses testes colorimétricos, eles entram aqui com menor seletividade, categoria C, mas precisam ser confirmados por testes de maior categoria depois. Ele ajuda para liberar mais rápido aquele que é o inocente. Como eu disse aquele exemplo, não fez a coloração azul, opa, aquele pozinho ali realmente é um amido, realmente é um talco que ele foi buscar, realmente é outro material, não é uma droga ilícita. Não existe probabilidade de ser a droga ilícita. Então, ele já é liberado, já adianta o processo. Então, aqui, um dos primeiros exemplos que a gente tem aí é a maconha. Né? Sem dúvida nenhuma, a droga mais captada aí em nível usuário, nem vou dizer em nível de tráfico, não, vou dizer em nível usuário. E aí um teste rápido que é feito é o teste Fast Blueberry. Como que ele é feito? Você macera um pouquinho da erva, que você está suspeitando que seja maconha, com éter de petróleo. Então, por que você está macerando ali com éter de petróleo? É para tirar de dentro da célula vegetal o THC, o delta-9-THC, que é a substância psicoativa presente na maconha ou suas partes vegetais. E aí é sempre feito um controle positivo. Você tem uma amostra que você sabe que é maconha. É um controle positivo. E aí, colocou o Fast Blueberry, deu o halo vermelho. Significa que é maconha. Deu a coloração vermelha, é maconha. Faz um controle negativo. Por exemplo, um orégano, que está aqui. Ok? Quando pingou, está vendo que em volta não está vermelho. Não é delta-9-THC. E a sua amostra suspeita, esse terceiro. A amostra suspeita deu positivo ou negativo? A amostra suspeita, esse terceiro aí à direita, deu positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, no teste preliminar, aquela erva que aquele usuário, que aquela pessoa estava portando, deu positivo, ou seja, é um derivado delta-9-THC. Ok? Aqui em cima mostrando, no meio aqui é o reagente, né? E os anéis fenólicos do delta-9-THC complexam com o reagente, dando essa coloração vermelha. Então, quando não é o anel fenólico do delta-9-THC, você não tem a cor vermelha. Sendo o delta-9-THC, tem a cor vermelha, presuntivo, que existe aqui 90% de chance de ser a maconha do delta-9-THC. Outro clássico, quando a gente fala de usuário portador de maconha, é que ela é característica macroscópica. O formato da folha, o formato da flor, o cheiro é característico. E ele já vale, lá naquela tabelinha que a gente falou dos testes, somente para maconha. A análise morfológica já vale como teste B. Já aumentou a sensibilidade, já é teste confirmatório. Ok? Então, a análise macroscópica da flor, do vegetal, da semente, né, para maconha, já é teste e é a única.
ok? A única erva, o único que essa descrição macroscópica vale como teste característico confirmatório B, ok? Então, porque tem características morfológicas botânicas, né, marcantes e únicas que proporcionam essa já identificação dessa possível droga. Então, o teste Fast Blue, mas o teste de análise macroscópica já é suficiente para confirmar que é maconha. Ok? Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Em termos ocupacionais, eu vou dar aqui um exemplo que já aconteceu em um ambiente próximo que eu trabalhava, ok? Deu horário de almoço, formou um grupinho de umas 3, 4 pessoas ao redor de um caminhão e foi detectado que naquele grupinho estava acontecendo o uso de maconha no horário de almoço. O que foi feito? Os 4 foram mandados embora. Ok? Só que um deles virou e falou que ele apenas estava lá, que ele nunca usou droga, que ele nunca foi usuário e que... e tudo. E aí o que aconteceu? Foi feito teste do cabelo, porque no cabelo os metabólitos da cocaína, da maconha, podem ficar até 6 meses. Então, ou seja, se tivesse sido usado, poderia até no prazo ali de 6 a 9 meses encontrar que ele usou. Ok? Mas realmente foi negativo. Então, ele foi absolvido da acusação, teve a sua reintegração baseado em uma análise toxicológica que pôde fazer com que ele voltasse. Claro que também teve o testemunho dos outros 3, afirmando que ele realmente não usou, que ele realmente tal, mas o teste toxicológico foi essencial, um teste de larga janela, né, como de 6 a 9 meses, para provar que ele não usava realmente a droga. Essa situação é meio complicada, né? Como que, por Muito. exemplo, você vai... Foi detectado lá que ele estava no meio dos outros, mas vamos supor, a empresa também pode levar um processo, né? Se constar que realmente ele não fez o uso da maconha. Sim, que foi, como se diz, acho que não caminhou para a questão do processo, né? Porque teve a reintegração dele à empresa e tudo, mas sim, beleza, ele poderia ir às outras instâncias buscar o direito dele, exatamente. Já aconteceu comigo de pegar funcionário que foi 7 horas da manhã sobre o efeito da maconha. E, tipo assim, ele soube surto lá, ele mesmo relata que estava mesmo. Ele foi fazer um serviço que colocaram ele fazer. Ele estava com o carrinho de mão, derrubou várias. Ele estava carregando as pedras lá com o carrinho de mão, machucou a mão ainda por cima. E aí foi onde ele relatou. Aí a gente fez o mesmo procedimento. Primeiro a gente encaminhou a pessoa, né? Levou a pessoa embora e a gente dispensou ela. Certo. A gente não quis nem fazer exame, nem nada, não. A gente já, pela situação que estava lá, a gente resolveu A dispensar ele. questão da própria autodeclaração dele, e se você tinha testemunho próximo, já era o suficiente também. E nesse caso, você acha que eu tenho que relatar, igual assim, depois, vamos supor, que vira técnico de segurança, eu pegar uma situação dessa, eu tenho que relatar e ter assinatura que comprova o relato, ou você acha que eu não preciso fazer esse Eu resguardo? acho que uma ata de relato, sim, ok? Você precisa ter. Isso é uma segurança. Entendi.
Aqui um outro teste também preliminar, que é o do Quenois-Levine. Então, esse aqui, está vendo, já dá uma coloração roxa. Então, você também tem uma reação, o THC, que é a substância química, extraído, e aí com acetaldeído mais vanilina, forma um produto roxo. Então, deu essa coloração roxa, também já é o clássico, o típico, que a gente tem aí um outro teste colorimétrico para maconha. Agora aqui, quem já assistiu aquela série ou alguns produtos lá, Aeroporto de Guarulhos, né? Aquela investigação Aeroporto de Guarulhos. Esse daqui é um dos testes que eles fazem quando é suspeita de cocaína. Ok? Então, aqui é feito, ó, tiocianato de cobalto, ele é rosinha, ele é rosa, é um reagente, devia ter colocado a foto dele aqui, ele é rosa, o pó branco, então a mesma coisa que a gente fez no outro. Eu tenho um controle positivo no número 1, tenho um controle negativo no número 2, por exemplo, aqui, amido, então não ficou azul, e a minha amostra suspeita, que é o 3, está positiva ou negativa? Positivo. Positivo, deu azul. Então, existe a probabilidade de ser alcaloides da família da cocaína, ok? E aí precisa ir para o teste presuntivo. Para o teste confirmatório. Aqui a reação, ó, o cobalto, o tiocianato de cobalto, complexa com as moléculas da cocaína. E esse complexo que é formado tem a cor azul. Ok? É onde que dá essa coloração azul. Pode ser feito diretamente no pó, como esse da esquerda, ou pode ser feito em líquido, com extrações, como esses outros da direita, mostrando aí. Ok? Mas quando é o pozinho, já vai direto no pó, muito mais rápido. Um outro que é usado também rápido, mas para a cocaína, é o teste de Mayer. Então, aqui ele tem cloreto de mercúrio, né? Forma um precipitado branco com a cocaína. Então, se não tem cocaína, fica igual esse da esquerda, e se tem a cocaína, fica igual esse da direita. Um floco, um coagulado, né? Um precipitado branco é o que a gente tem quando se tem a suspeita aí da cocaína. Então, é um outro teste também que serve com um complexo que é formado entre o mercúrio e a molécula da cocaína. Vários laboratórios que trabalham com as análises, Polícia Civil, por exemplo, utilizam alguns kits, principalmente para as novas drogas sintéticas, né? Como aqui a gente fala o reagente de Marquis. Então, a gente vai colocar aqui a amostra, o selo, o pó, o comprimidinho, tudo aquilo que você está suspeitando, coloca o reagente de Marquis. E a cor, ela vai te direcionar aqui a qual possível droga a gente tem. Aqui a gente, principalmente aqui, os derivados do êxtase, né? Derivados aí para as novas drogas sintéticas que estão aí chegando, acumulando e sendo utilizadas nas baladas, nas festas, e assim por diante. Aqui outro também, para os anfetamínicos e o caso do êxtase, muito parecido, vai ser a tonalidade também do azul, que vai ser formado aqui, que vai direcionar o cinza, do azul cinza ao preto, né? Quais as ocorrências aí das possíveis drogas que se tem. E aqui muito parecido com o teste do COVID, né?
técnica imunocromatográfica, onde que na plaquinha aqui, ou você tem um antígeno, ou você tem um anticorpo. E aí você vai pesquisar na sua amostra o antígeno ou o anticorpo. E aí, dependendo da posição que para e da coloração que é feita, é porque você teve a interação antígeno-anticorpo. E aí consegue dizer qual a possível droga que teve. Se foi cocaína, se foi maconha, se foi metanfetamina, se foi metadona. E aí você já consegue ter, né, se aqui desde drogas até anfetamínicos e derivados do êxtase conseguem nessas plaquinhas imunocromatográficas serem avaliadas. Reação antígeno com anticorpo que tem ali dentro das plaquinhas. Até aqui, pessoal, dúvidas? Eu trouxe exatamente por causa da curiosidade, né, que estimula esse tipo de análise. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Alguém me ajuda? Tranquilo. Tranquilo. Obrigado, Carla. Obrigado, Samantha. E aqui, querendo ou não, toxicologicamente falando, em termos ocupacionais também é importante, um teste preliminar ao uso do etanol. Quem aí já passou pelo teste do bafômetro? Eu, então, umas 3 vezes. Para delegar. 3 vezes. E hoje, o que vai acontecer? Antes a gente tinha medo no social. A gente ir para uma festa, quando for voltar para casa, tá dirigindo, e separado na lei seca. Mas hoje, várias empresas estão implementando, antes de entrar para o trabalho, fazer o uso do teste do bafômetro. Ok? Hoje, várias empresas, várias indústrias já estão com esse teste dentro do seu cronograma de saúde e segurança do trabalho. Ok? E a pessoa, antes de começar a trabalhar, principalmente se vai trabalhar com equipamentos que têm grande movimento, que tem chance de risco, que precisa de raciocínio, que precisa de movimentos, né, dirigindo, né, algumas empresas aí de transporte, tudo já precisa fazer esse teste antes de iniciar o trabalho. Então, a gente brinca que ele é o hálito culpado, né? Ou seja, aqui, quem utilizou o etanol, ele vai utilizar o dicromato de potássio, que é alaranjado, e fica verde. Ok? Se não usou o etanol, ele continua laranja. Ok? Mas se usou o etanol, beleza? O dicromato vai fazer uma reação com o etanol, uma reação de oxidação do etanol, transformando ele em aldeído, beleza? Mas forma um derivado do cromato aqui na cor verde, indicando que a pessoa utilizou. Esse composto verde só vai ser formado se eu tenho etanol presente no hálito. Se eu não tenho, ele continua alaranjado, porque ele não consegue reagir. Ok? Então, é o que a gente chama aí o hálito culpado, né? Vamos supor assim. E hoje, em termos ocupacionais, sem dúvida nenhuma, principalmente quem trabalha aí com empresas onde que tem motoristas da classe D e E, o teste toxicológico de cabelo, pelo e unhas é necessário ser feito
Eu não me lembro agora ao certo a periodicidade, se está anual ou se está a cada 2 ou 3 anos. Me fugiu aqui agora esse período. Posso procurar saber e depois informo para vocês. Mas por quê? São amostras menos invasivas e elas conseguem ter uma janela muito maior. Em uso constante, ela consegue pegar de 6 a 9 meses em relação àquele uso, àquela utilização daquela droga. Ok? Então, quais são as drogas pesquisadas no exame toxicológico? Né? A maconha, do cabelo aí, pele e unha. Cabelo sempre é a amostra de escolha. Você só vai usar pelo e unha em último caso que você não consegue ter o cabelo. Ok? Cocaína, anfetaminas, alguns medicamentos de tarja preta, né? Que são derivados aqui dos anfetamínicos, derivados do êxtase, derivados opiáceos. Por isso que é importante, quando a gente chega em um laboratório clínico, e sempre tem aquela pergunta: você está usando algum medicamento? Ok? E a gente dar a informação, né? Ou dentro do ambiente de trabalho, que vocês vão estar trabalhando aí como técnicos de segurança do trabalho, ter a informação que a gente tem o uso de algum medicamento que possa ser detectado, isso você já está com meio caminho andado. Ok? Não esperar o resultado, se você está em uso daquele medicamento, já informa. Ok? Isso já vai adiantando todo o princípio. Então, por isso que em entrevista de emprego, em análises, quando a gente chega no laboratório de análises clínicas, vem aquela pergunta, vem aquela ocorrência. Você está utilizando algum medicamento? Se você está utilizando, informe, porque ele pode interferir em algum resultado analítico. Então, você já está ciente do que pode ou não estar sendo impactado por seu resultado. Drogas que não são pesquisadas nesse exame do cabelo, pelo e unha. Metilfenidato, que é a famosa Ritalina, efedrina, alguns esteroides e alguns anabolizantes. Né? Algumas pessoas, por exemplo, que fazem uso de academia, né? E usam alguns anabolizantes, que são geralmente hormônios. Geralmente não são detectados nesse exame, não. Só mais de curiosidade mesmo para poder ver. Então, aqui, né, grupos de analitos que são pesquisados, anfetaminas, canabinoides, cocaína, metadona, opiáceos, né, são as principais substâncias químicas que são pesquisadas na análise do cabelo, nesse teste toxicológico do cabelo. Então, em termos de saúde e segurança do trabalho ocupacional, muitos de vocês irão receber esses questionamentos, né? Quanto tempo, né, para poder achar? Realmente, de 6 a 9 meses. Quanto mais for o uso, maior é a probabilidade da janela dilatar, aumentar, né? Em relação ao que a gente tem. Esses metabólitos dessas drogas realmente armazenam em pelo, cabelo e unhas. Até aqui, pessoal, dúvidas? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tá tranquilo. Obrigado, pessoal. E aí a gente vem para o que a gente chama agora, então, testes que entram no B
e no ar. Testes confirmatórios, né? Testes que agora, muitos deles, são inclusive quantitativos. Além de mostrar que tem, ele mostra qual a quantidade que se tem de algum determinado analito. Então, o primeiro deles, nós vamos falar aqui, espectrômetro de massa. O que acontece com o espectrômetro de massa? Ok? A gente tem um sistema que ioniza a minha amostra. Então, vamos supor, eu tenho uma droga que tem o peso molecular 95. Eu vou ionizar ela aqui, ok? A massa dela aumentou, ok? E aí eu vou detectar aqui, ó, qual a massa dela mais 1, por exemplo, 96. Surgiu no meu resultado alguém que tem 96, é porque é a droga que tinha 95. Ok? Então, a gente passa a amostra por um ionizador. Aqui acontece uma separação, uma quebra ou não das minhas moléculas, das minhas ligações, e eu consigo detectar aqui. Mesmo que a amostra quebre, eu consigo pegar as duas porções e somar, por exemplo. Ou saber que aquela quebra é uma quebra característica daquela substância. E aí aqui a gente tem um cromatograma, a gente tem um espectrograma que mostra para a gente esse resultado, essa amostra que correu ali, qual é o resultado que a gente tem. Então, olha aí para a gente, fazendo favor. Vou dar aí 3 minutos para vocês analisarem essa imagem. Esse método aí, ele ganha uma unidade de massa. Então, ó, ele está mostrando aqui que a cocaína 303. Opa, eu tenho alguém aqui. Deixa eu pegar um outro slide aqui só para poder ajudar. (303), né? Quando eu pego aqui o X, ele está 304, ou seja, típico da cocaína. Quando passou pelo instrumento, ele foi ionizado, ganhou uma unidade de massa. Então, ele saiu de 303, veio para 304. Então, essa amostra X que está aí, 304, é a amostra da cocaína. E aí uma coisa que acontece é que muita gente acha que compra, por exemplo, droga pura. Não, ela está misturada. E aí, o que muitos fazem? Colocam substâncias que têm capacidade semelhante. Então, junto com aquele pó branco, por exemplo, pode ter cafeína, pode ter benzocaína, que é um anestésico, para poder dar uma sensação, pelo menos na hora, né, que está semelhante àquela que seria uma cocaína pura, mas não. Então, a gente tem aí também, ó, por exemplo, uma das amostras, vamos dizer assim, está, ó, com a lidocaína, 234, beleza? Eu tenho alguém aqui, 235, o Y. Colocou o anestésico para dar o aspecto anestésico da cocaína, mas adulterando a amostra, colocando aí adulterantes, para ele conseguir vender mais. Então, ele coloca outro pó branco, junto com um pouquinho de cocaína, mas para poder vender mais, vamos supor assim, e viver daquele tráfico, vamos dizer assim.
Infelizmente, é a realidade dura que a gente tem. Então, aqui, a gente viu um exemplo clássico da amostra espectroscopia de massa, beleza? E aqui a técnica do eletrospray, onde que na ionização ganha uma unidade de massa. E aí a gente não tem dúvida, porque a gente compara padrão com padrão e a gente sabe onde que está nessa posição 304 com o meu padrão, deu 304 da minha amostra. Eu sei que o meu padrão é cocaína. Então, se deu 304, é também a cocaína. Não tem dúvida. Eu vou por comparação. Até aqui, dúvidas? Não. Um outro teste que a gente tem também, confirmatório, que ajuda na identificação, aqui não na quantificação, é a espectroscopia no infravermelho, também chamada de FTIR, transformada de Fourier. Ela é baseada na vibração das ligações. Exemplo, um carbono ligado a um hidrogênio tem uma vibração. Um oxigênio ligado a um hidrogênio tem outra vibração. E aí ele vai dando isso que, ó, que a gente está vendo que são os espectros, olha, esses estiramentos, né? Essas deformações que a gente está vendo aí em vermelho, é em virtude da energia que a ligação recebe e como que ela vibra. Então, a espectroscopia no infravermelho, ela é baseada na vibração das moléculas. E cada grupo orgânico, cada grupo funcional vibra de uma forma diferente. Então, ele vai dar um espectro diferente. Então, é o que a gente está mostrando aí com o exemplo vermelho. Olha só, esse espectro grande aqui, ó, cerca de 3.200 a 2.000, é típico do OH. Se eu pegar aqui agora esse estiramento em torno de 1.800 aqui, ó, é típico da carbonila, C-O. Então, cada grupamento tem uma vibração diferente e vai te mostrar o espectro diferente. Se eu estou investigando uma droga, se eu estou investigando alguma substância, o que eu vou verificar? Opa, quais espectros estão sendo obtidos, faço o somatório deles e eu me ajuda a descobrir qual é aquela molécula, qual é aquela substância. Ou então, muito mais fácil, eu tenho um padrão, olha aqui em cima, possivelmente uma cocaína. A minha amostra suspeita está aqui embaixo. Parece ou não parece? Não tem? Nas mesmas posições, olha, nessa posição eu estou tendo as mesmas. Mudou um pouquinho a intensidade, porque pode ser por causa da concentração. Nessa posição, nessa posição, nessa posição. Quando eu comparo, significa que as mesmas ligações que estão vibrando aqui são as mesmas ligações que estão vibrando de cá. Então, é a mesma substância. Então, é o mesmo analito. Então, se em cima com o meu padrão é o meu padrão de uma droga, e aqui embaixo também a minha suspeita está confirmando que é a mesma droga do meu padrão. Fez sentido? Ok? Então, pelas vibrações, é quase que fosse impressão digital, né? Cada grupo funcional vibra em um determinado comprimento de onda, e aí a gente vai comparando se tem ou se não tem aquela vibração. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas?
Não. Não. Obrigado. Então, olha só. Nós temos aí um parâmetro que é o padrão impressão digital no infravermelho. Então, a vibração típica característica da molécula da cocaína. E aí a minha pergunta é, qual dessas aqui é a cocaína? Né? Podia ter colocado na mesma página, né? Mas não coube. A amostra 4? A amostra 4 não, hein? Vou colocar aqui de novo o padrão, Carla, e olha lá de novo agora. Acho que é a 3. A 3. Será? A 3. Eu acho que é a 1, hein? Apesar da intensidade, mas é a que mais está aparecendo. Ok? Mas então, no FT, só para a gente poder ver, aqui realmente é a 1, ok? A 2, a 3 não é. Por causa daqui, ó. Por causa desses aqui de cima, tá com os morrinhos aí, ó. E tem os outros aqui, aproximadamente, aqui também no final, que também são diferentes. Aqui é a 1 e a 2. Moral da história, impressão digital. Eu verifico se o perfil do meu padrão está igual ao perfil da minha amostra. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza. Um outro teste, que até ele é mais presuntivo, e acabou que eu não coloquei ele mais no início, mas acabei colocando, é o chamado cromatografia de camada delgada, ou CCD. Então, ele é baseado no quê? Já viu quando a gente pega chuva, e aí, por exemplo, a água da chuva vai subindo pela calça? A gente chama isso de eluição. A água está subindo. Então, aqui eu coloco a minha amostra num ponto e o solvente vai subindo. À medida que o solvente vai subindo, ele vai separando os constituintes. É igual aquele teste que a gente faz quando a gente está no ensino fundamental, que pega a caneta azul para poder ver a separação da cor verde e amarela. Ok? Da mesma coisa. Então, aqui ele vai separando. E aí, de acordo com a altura e a posição que para as manchas, vai me dizer a possível droga ou substância que está presente ali. Então, a gente chama isso de cromatografia. Então, já vou até colocar aqui, olha só, para você ver. Coloquei as amostras como esse pontinho preto e colocou o solvente para correr. O THC parou nessa posição. E o canabidiol, olha só, parou o canabidiol na cor rosa, e um outro canabidiol, que é um outro tipo, na cor laranja, aqui embaixo. Eu chamo isso de tempo de retenção, né? Ou fator de retenção, que é a posição onde cada uma das substâncias pararam. Pela interação que tem a fase móvel que está correndo e a fase estacionária que está ali na minha lâmina, no meu papel, ok? É que faz esse movimento. Então, aquilo que é semelhante vai parar na mesma posição. E aquilo que é diferente vai parar em posição diferente. Olha só o exemplo.
A minha primeira amostra, ela é uma amostra padrão de maconha. E todas as outras amostras são amostras colhidas pela Polícia Civil. Que informação vocês me dão? Coloquei aqui a minha amostra padrão, ela correu até aqui e me deu a mancha vermelha. Todos os outros que estão com mancha vermelha são cocaína. Perdão, são maconha. E nessa daqui, a última, olha, além de me mostrar que tem maconha, ainda tem adulterantes, outras manchas de outros compostos aí, mostrando que tem outros constituintes ali contaminando, falsificando, não vou usar falsificar, adulterando ainda mais a minha amostra. Fez sentido? Que é comparação pelo tempo de retenção, onde que a amostra para, quem tem os mesmos grupos param na mesma posição. Até aqui, dúvidas? Outro teste que é importante, agora instrumental, confirmatório, mas que tem como base a cromatografia. Na CCD aqui, até vou voltar aqui, a gente usa método clássico. A gente usa aqui uma plaquinha, que tem ali uma sílica, que tem um solvente, só que agora a gente vai utilizar aqui, ó, uma coluna de separação. E vai ser pelo mesmo princípio, interação com a fase móvel, que está passando aqui, saindo do reservatório, jogado a alta pressão, e com a coluna que tem a sílica. E ele sai a minha amostra, o detector coleta que a minha amostra saiu e vai detectar para mim através de um cromatograma. Então, cada um desses picos que a gente tem aqui é típico de uma substância. É o que a gente chama tempo de retenção. Então, cada substância tem uma interação diferente com a fase móvel, com a fase estacionária. Então, ela sai em tempos diferentes. Só que a mesma substância sai no mesmo tempo. Então, você vai comparar. Primeiro, você corre seu padrão. Meu padrão de cocaína ficou ou saiu em 15 minutos. A minha amostra que correu saiu também em 15 minutos, tem cocaína. Saiu em 30 minutos, não é cocaína, é outra substância. Então, aqui, a gente também compara. Então, olha só. Aqui eu tenho à esquerda o meu padrão e tenho à minha direita uma amostra suspeita. Ela pode estar ou não com essa minha droga da esquerda. Pode, ó, deu o mesmo perfil cromatográfico e aproximadamente no mesmo tempo. Aproximadamente aqui 4 minutos deu. E a droga ainda está com outras substâncias, ó, que saiu com outros tempos de retenção. Então, ela tem a minha droga padrão que eu fiz aqui e ela ainda está com outros constituintes dentro da sua formação. Então, a gente compara. E aqui, a altura do pico consegue me dar o parâmetro de quantidade. O tempo, a análise qualitativa. E a altura do pico, a área sobre a curva em relação ao pico, me dá a quantidade da minha amostra. Então, esse teste HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência, assim como a cromatografia gasosa, que o que muda que a fase móvel na gasosa, ela é um gás, e na cromatografia líquida a fase móvel é um líquido. O que muda é tempo de retenção, é parâmetro qualitativo,
e a área sobre a curva, ela é o parâmetro quantitativo. Então, ele é um teste que serve para os dois parâmetros, quali e quantitativo. Até aqui, dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Aqui, eu quero reforçar, então, principalmente vocês, como área de serviço e segurança do trabalho, né, que tem que ter aquele olhar com o que cada pessoa trabalha, qual é o risco e como eu posso fazer esse monitoramento. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, de algumas substâncias, por exemplo, o cádmio. O indicador biológico é a amostra de urina. Tem aqui qual que é o método analítico mais aconselhável, nesse caso, espectroscopia de absorção atômica, né? E é um teste que ele te ajuda na análise tanto do material biológico, quanto, por exemplo, se manda na ET para um lago, se eu pegar a amostra daquele lago, verificar o quanto de cádmio que tem lá. Então, eu posso pegar tanto por uma amostra indireta, indicadora ambiental, ou então uma amostra direta biológica. Então, esse é o caminho de vocês, ok? Entender quais são os riscos que estão ao redor daquela pessoa que vocês estão avaliando. E qual o melhor indicador, seja indireto, ambiental, que você consegue analisar e correlacionar se ele está no ambiente, existe a possibilidade dele estar no biológico, ou então a amostra direta biológica. Então, esses são os dois caminhos que tem que percorrer a imagem e segurança do trabalho. Até aqui, dúvidas? Não. E aí, aqui, só algumas definições em termos de toxicologia que são importantes para vocês levarem. Primeira coisa, o que é tolerância às drogas? É aquilo que a gente fala, nunca nem comece. Porque hoje, né, você, por exemplo, seria um cigarro. Usando aqui, inclusive, o tabaco. Quando vê, no final do mês, você já está usando um maço por dia. Ok? Porque aquilo que no início te dava certo prazer, diminuía a sua ansiedade, com o passar do tempo já não faz mais. Então, isso é a tolerância. Ok? A dependência é que você se sente, a falta dessa substância te traz anseios ou características prejudiciais. E você entra na dependência dela. Vou numa festa, se eu não beber, a festa não tem graça. Isso é dependência alcoólica. Ok? Por quê? Porque o fato de você se divertir e você ser feliz não tem que estar atrelado à dependência alcoólica, por exemplo. Ok? Então, isso é dependência. Ok? Síndrome de abstinência. Se você não faz o uso, ou aquilo agora está te trazendo alguns efeitos porque você não está usando, né? É a mesma coisa quando algumas pessoas utilizam medicamentos tarja preta, e isso em termos ocupacionais é importante. Às vezes a pessoa está passando mal, mas é porque às vezes ela não fez o uso do medicamento aquele dia. Ok? Então ele teve uma retirada abrupta. Tem 3 dias que eu não tomo medicamento, então ela está sentindo uma síndrome de abstinência. Ok? O mesmo acontece para algumas drogas, né? Vai trazer efeitos aí neuropsíquicos, bioquímicos, fisiológicos, que pode estar baseado ao corpo que naquele momento está se adaptando à ausência daquela determinada substância, né? Exemplo, pessoas que estão parando de fumar.
É comum não estar fumando, mas usar aquele adesivo de nicotina, para poder não sentir o efeito abrupto da retirada da nicotina, que vai trazer síndrome de abstinência, sudorese, algumas pessoas têm febre, algumas pessoas têm diarreia, e aí isso varia de acordo com substância para substância. Em termos de segurança do trabalho, é importante, porque muitas pessoas podem, às vezes, estar passando mal no ambiente de trabalho, mas pode ser uma síndrome de abstinência por causa de um medicamento que ela usa. Naquela semana, de repente, não tinha dinheiro, não comprou. E aí está tendo síndrome de abstinência. Está passando mal por causa, né, principalmente aqueles que usam ansiolíticos, antidepressivos e assim por diante. Até aqui, dúvidas? Não, tá tranquilo. Tranquilo mesmo? Acrescentou alguma coisa à aula para vocês? Demais, vamos ver agora na hora da prova. Não, vocês vão sair bem, não tenho dúvida, não. Pessoal, então a gente acaba ficando por aqui. E desejo a vocês imenso sucesso na trajetória de vocês, aqueles que estão formando uma excelente formatura e um excelente emprego ou possibilidades melhores nas condições de trabalho, e aqueles que continuam o curso, um novo ciclo aí de muito sucesso, de muita paz, para caminhar posteriormente para a formatura também. Beleza? Precisar de mim, podem me chamar, e o que eu puder ajudar, estamos aí. No mais, desejo a vocês aí muito sucesso na caminhada de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso, muito obrigada, viu? Com Deus. Beleza, fiquemos com ele, exatamente. Obrigada, professor. Eu que agradeço, pessoal. Grande abraço, até a próxima. Gratidão. Até.